É com satisfação que damos início a uma nossa segunda aula para a disciplina de Metodologia Científica 1, em que vou abordar mais detalhadamente as questões éticas que estão envolvidas no prontuário médico. O prontuário médico, ele é um instrumento essencial para a prática do profissional, né? Não só o profissional médico, mas também de alguns anos para cá, o prontuário foi se tornando um instrumento de comunicação entre diversos membros multiprofissionais da equipe que atende o paciente, e ele é compartilhado com as evoluções da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição. Então, é um instrumento no qual vários profissionais têm acesso. E temos que ter em mente que o prontuário médico, ele traz importantes, fundamentais informações sobre a vida, as relações dos pacientes, a sua vida de uma forma muito detalhada, com a sua história, a história da doença atual, mas também a sua história patológica pregressa, a história social do paciente, a história familiar, hábitos de práticas também envolvendo a sua vida íntima, a sua vida relativa à questão de o que consome, uso de medicamentos, uso de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, tudo isso está contido dentro do prontuário médico. Portanto, nós vemos a importância da guarda adequada dessas informações. E dentro do conceito da bioética, como nós já abordamos na aula anterior, nós vemos que a questão da privacidade é fundamental para todos os profissionais que estão envolvidos com o manuseio, com a busca de informações, com a introdução de informações, com a escrita no prontuário médico, seja ele físico, de papel, o mais tradicional, ou um prontuário médico eletrônico, digital. Todos os cuidados são os mesmos. Portanto, dentro dessa concepção do conceito de privacidade, nós temos aquela questão do controle ao acesso. O acesso é restrito a determinadas pessoas que podem ter acesso sobre as informações relativas a produtos corporais, relacionamentos íntimos e toda uma vida do paciente. Inclusive doenças do qual ele é portador, doenças que são contagiosas, doenças genéticas, doenças relacionadas ao trabalho. Então, ele traz uma riqueza de detalhes que devem ser guardados e só podem ser compartilhados com quem o paciente dá autorização e com aqueles profissionais que têm, inclusive dentro dos seus códigos de ética, a responsabilidade de zelar pelo sigilo. No caso do médico, né, do profissional médico, faz parte, inclusive, como nós vamos ver no decorrer da aula, do Código de Ética Médica, em que ele é obrigado a manter o sigilo dos dados que são fornecidos em confiança durante o atendimento médico e durante a consulta. Uma perda de privacidade pode depender não apenas do tipo ou do grau de acesso, mas também de quem tem acesso, através de que meios, a que aspectos específicos de uma pessoa. E dependendo de quem teve acesso a essas informações, o grau de dano que isso pode ocasionar. Né? E se nós formos nos lembrar da aula anterior, em que abordo o principialismo, uma corrente da bioética, em que ela se baseia em 4 princípios básicos, né, que seriam princípios que deveria sempre se ter em mente, é que um deles é a não maleficência, ou seja, não causar dano intencional a uma pessoa. Então, o vazamento de dados ou a manipulação ou acesso de dados pode causar danos a um indivíduo, seja dano na esfera moral, na esfera física, na perda de relacionamentos familiares ocasionado por esses vazamentos, perda de trabalho ocasionado por isso, e até questões específicas como aborto, uso de drogas ilícitas, que inclusive tem até punição penal para os indivíduos que estão envolvidos na situação pelas leis, né, de cada país, de cada local, e que isso pode causar ainda um dano chegando a essa esfera penal. Então, deve ser
tem que ser muito cuidado e ter muita responsabilidade, além do respeito à autonomia. Lembrar que os direitos de privacidade são pretensões válidas contra o acesso desautorizado, que tem em sua base o direito de autorizar ou negar acesso. Inclusive, essa questão da informação do dado contido dentro dos prontuários, seja o prontuário físico ou eletrônico, é uma questão preocupante no mundo atual, como nós vamos ver depois quando chegarmos no prontuário digital, prontuário eletrônico, porque tem que ter um sistema de segurança muito intenso, porque com essa acessibilidade que pode ocorrer via digital, o paciente fica exposto, inclusive a hackers, a vazamento, as clínicas, os governos, hospitais, e elas são, por vezes, sofrem ataques, né, relativos justamente a obter dados dos prontuários médicos para chantagear, obter dinheiro em troca de não vazar essas informações e não causar danos aos pacientes. Então, é muito séria essa questão e tem que ter muita atenção nesse item fundamental da prática médica, que é o prontuário médico. Então, resumindo o que nós expusemos agora, anteriormente, poderíamos resumir da seguinte forma, que a justificação do direito de privacidade, ela vai paralela, em conjunto com a justificação do direito de dar um consentimento informado. Então, para manipularmos, usarmos dados do prontuário médico, por exemplo, em pesquisa, ou para outra finalidade que não seja o benefício daquela informação para o próprio paciente, para o seu atendimento, para a sua consulta, para o seu diagnóstico, para a sua orientação médica ou de outros profissionais, tem que ter o consentimento do paciente para aquilo ser utilizado de outra forma. E aí nós temos que tomar cuidado também com o uso das mídias, em termos de levarmos dados do prontuário médico ou fotos do paciente, dados clínicos ou dados de informações pessoais, como nós falamos, para uso fora do prontuário médico, ou seja, compartilhar essas informações em grupos de WhatsApp, tá? Em grupos, né, ou Facebook, ou qualquer outra forma de mídia que é muito utilizado hoje em dia e que às vezes, por vezes, até os pacientes mesmo fornecem informações via WhatsApp para o médico para acelerar o processo, mas lembrar que um médico não pode compartilhar essas informações com terceiros, seja em grupos de médicos, em grupos para discutir diagnóstico, porque são meios muito falhos de segurança. E que o controle que você tem depois que você lança aquela informação nesses outros meios é muito frágil. Você não tem como controlar e o que vai ser feito com aquilo, até onde ele vai parar, até onde aquela informação vai parar. E nós temos visto, inclusive, discussões recentes, né, na mídia sobre problemas relacionados com o vazamento e acessibilidade de terceiros a informações que podem causar dano ao paciente, dano em várias esferas, né, inclusive moral. Aqui, de uma forma resumida e bem clara, os problemas éticos decorrentes de um acesso indevido a dados do prontuário médico, a estigmatização, né? Estigmatizar um indivíduo ou até um grupo, né? Às vezes de uma localidade, de um local onde tenha determinado tipo de doença, um foco de uma doença infecto-contagiosa, por exemplo, ou saber que aquele indivíduo é portador de uma doença contagiante, doenças psiquiátricas, uma gama, né, de situações ou de dados que podem estigmatizar o indivíduo. Até mesmo crianças, principalmente, devemos lembrar da questão de crianças, questão do bullying escolar, levantamento de dados que às vezes é feito ou de um prontuário médico, pediátrico, ou de trabalhos que são feitos com crianças de um grupo escolar. Aquelas informações devem ficar restritas ao seu indivíduo e à família, e não ser colocado de repente em um grupo ou vazar para um grupo e que possa submeter aquela criança, principalmente crianças e adolescentes, a um processo de estigmatização, de bullying ou desses outros danos, né, que podemos enquadrar como no item 2 de dano moral, tá? Questões sensíveis como aborto, testes de paternidade,
essa exposição social, tudo isso está incluso no dano pessoal moral. Até, como eu já citei anteriormente, as implicações legais para determinadas questões que são médicas e de saúde pública e que também estão envolvidas com componente legal. Então, a gente vê que é um instrumento que deve ser manipulado com muito cuidado. 3 tópicos, então, são básicos que o médico deve ter em mente quando estiver face a manipular e a estar usando um prontuário médico: direito à privacidade, a confidencialidade do que lhe foi exposto pelo paciente, em confiança, e a autonomia do paciente para dizer se esse dado ou se esses dados podem ser utilizados ou não para fins diversos do seu tratamento. Agora, tem uma questão fundamental também relativa ao prontuário médico. É que ele é de uma fundamental importância para ser a comunicação, um instrumento de comunicação entre a equipe. Fazer um prontuário bem preenchido, detalhado, que conste as informações necessárias, uma anamnese, né, que nós chamamos, que vocês vão futuramente aprender a fazer no terceiro ano, bem detalhada, é fundamental para entender a doença do paciente e chegar ao seu pleno diagnóstico. Assim como também informações detalhadas sobre o que está sendo proposto, o tratamento proposto, o que vai se fazer com o paciente, intervenções cirúrgicas ou não, clínicas, a sua evolução diária ou o seu atendimento a nível ambulatorial, elas são fundamentais para ser essa comunicação entre todos os profissionais que estão envolvidos no seu tratamento. Para pacientes internados, então, um bom preenchimento ele é fundamental. E ele também é uma fonte de informações que têm importância a nível legal. O prontuário ele é um documento legal de registro dos atos médicos e ele também é fundamental para a própria defesa do médico frente a processos ou algum questionamento sobre o tratamento que foi feito ou realizado, o atendimento para aquele determinado paciente. Portanto, mesmo quando o médico está num setor de emergência, mais corrido, atribulado, ele deve estar atento para um preenchimento correto, detalhado, que conste tudo que foi feito do paciente, porque ele é a sua própria defesa. É a defesa de tudo que foi feito, do raciocínio que foi seguido, do que foi comunicado ao paciente. Né? E tanto também ele é um alicerce a nível legal de ter um valor, como nós vamos ver adiante na aula, quando o paciente, por exemplo, faz diretivas antecipadas da vontade, em que ele expressa que não quer, por exemplo, ser entubado ou ser submetido a procedimentos invasivos, se ele estiver num estado mais grave ou num estado já fora de expectativas de clínicas, né, de resposta. É através do prontuário que essa vontade é expressa. Além de um documento que pode ser realizado em cartório, se o médico assistente que acompanha esse paciente escrever no prontuário a vontade do paciente, já definida com ele anteriormente daquela fase atual da doença, por lei isso tem valor. Então a gente vê como é importante o prontuário médico, a representatividade legal que ele tem. E lembrar que o prontuário médico é um direito do paciente. O paciente tem direito a ele. Quando o paciente requer uma cópia ou requer saber dados que estão no paciente, ele tem direito. Outros, a gente tem que proteger esse acesso para outros, para terceiros. Agora, do próprio paciente, é um direito dele ter acesso a essas informações. Portanto, o prontuário ele é fundamental para a prevenção do erro médico, porque no prontuário vai se estabelecer, além de todo o tratamento detalhado, o raciocínio médico, o raciocínio clínico, deixando bem exposto o que está sendo pretendido, hipóteses diagnósticas,
Ele é um instrumento de comunicação entre os membros da equipe, fazendo com que a enfermagem, a fisioterapia, a nutrição, os médicos, eles colaborem e saibam o que está sendo decidido e o caminho a ser tomado em conjunto com aquele paciente. Também é uma comunicação essencial entre a rotina, ou seja, os médicos que costumam ver um paciente internado, seja nas enfermarias ou nos CTIs, nas unidades de terapia intensiva, unidades coronarianas, de forma que eles que não se encontram presencialmente, às vezes, por vezes na discussão de caso, entre a rotina e o plantonista saber o que está sendo conduzido pela rotina e a rotina entender o que o plantonista fez e suas intervenções que foram necessárias no seu período de plantão. É um instrumento fundamental da comunicação e a falta de comunicação leva muitas vezes ao erro médico. Portanto, facilita a cooperação entre as diversas especialidades e as multi-especialidades e os multiprofissionais que estão atendendo o paciente, mas deve ser tratado com muita responsabilidade e também com supervisão no acesso a esse prontuário. É importante que não seja facilitado o acesso de pessoas indevidas à manipulação desses dados que estão contidos no prontuário médico. Não se pode também fotografar prontuário médico e enviar em grupos de WhatsApp, informar para terceiros, vazar para pessoas fora que estão envolvidas no atendimento do paciente. Portanto, mesmo no estudo da questão específica do prontuário médico, o principialismo, com os seus 4 princípios básicos, se aplicam muito bem. Beneficência, de forma que todos esses dados e tudo isso coletado, toda essa troca de informações vão ocasionar o melhor tratamento possível para o paciente, um benefício para a sua saúde, não maleficência, que é evitar o dano intencional, ou seja, protegendo seus dados e evitando o erro médico. A justiça, que é o retorno dessas informações ao paciente, lembrar que o prontuário médico pertence sim ao paciente, ele tem direito a obter suas informações, e respeitar a autonomia, ou seja, a decisão do paciente de quem pode ter acesso, quem não pode, quando pode publicar ou não, visto que aquilo tudo é um retrato, é um documento que resume a sua vida, com dados extremamente pessoais que por vezes ele não confiou nem a outras pessoas, somente ao médico e à equipe que o está atendendo. Então, isso demonstra a nossa responsabilidade. De uma forma muito clara, o Código de Ética Médica, ele tem uma parte dedicada ao prontuário médico. Portanto, aqui vocês têm acesso às implicações, às responsabilidades e também às implicações legais do uso de um prontuário médico. E, portanto, no seu capítulo 10, ele coloca no seu artigo 85 que é vedado ao médico permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade. É vedado deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente, por exemplo, atender o paciente e não gerar nenhum prontuário numa consulta médica. O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação, na ordem cronológica, com data, hora, assinatura e o número do médico no Conselho Regional de Medicina de forma legível, com um carimbo, a sua assinatura e o seu CRM bem evidenciado. O prontuário estará sob a guarda do médico da instituição que assiste o paciente. Isso é importante ressaltar porque, como assim no artigo 85 ele fala, muitas vezes o prontuário médico é manipulado por outros profissionais que estão presentes na estrutura hospitalar, por exemplo, mas que eles não são obrigados ao sigilo profissional. Então, você deixar o prontuário de um paciente nas mãos desses profissionais, você vai estar facilitando que possa haver um acesso indevido aos dados e vazamento de dados. Tá? Devemos lembrar que, por exemplo, é muito comum o paciente é transportado da enfermaria para o setor de radiologia, por exemplo, longas distâncias. Então, pega-se elevador e muitas vezes se coloca o prontuário do paciente ali na maca, junto à maca, é manipulado por pessoas profissionais que não estão obrigadas ao sigilo médico, que pegam, conduzem, deixam em algum outro lugar, que passa pela mão de outras pessoas que estão ali envolvidas.
e que depois muitas vezes é comum o paciente voltar e aí cadê o prontuário? Onde está o prontuário? O prontuário ficou em tal setor. Então, essa questão do prontuário ela não é muito valorizada como deve ser, com a sua importância, inclusive do ponto de vista ético e legal. E voltando àquela questão do prontuário médico ser um direito do paciente, no próprio Código de Ética Médica, no seu capítulo 10, está que é vedado ao médico negar ao paciente acesso ao seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando for solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. Então, por exemplo, se o paciente tiver aquela informação e é um paciente que nós sabemos que psicologicamente ele vai ficar muito alterado, ele pode cometer às vezes um ato contra ele próprio, entrar em profunda depressão, suicídio, alguma questão assim que o próprio médico que está acompanhando está vendo o desenrolar dos fatos, nessa questão explícita ele pode, para a proteção do paciente, não de fornecer, mas não de uma forma rotineira. O paciente tem esse direito. Teria que ser preparado o paciente, isso é bem avaliado individualmente. Mas, a princípio, o paciente tem sim esse direito. É vedado também liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado por escrito pelo paciente para atender uma ordem judicial ou para a própria defesa do médico, por exemplo, que estiver sendo arrolado num processo médico. Ele pode usar o prontuário para a sua própria defesa. Tá? No caso, ele está para atender uma ordem judicial. Mas mesmo quando requisitado judicialmente, o prontuário vai ser disponibilizado a um perito médico nomeado pelo juiz e quando o prontuário for apresentado na própria defesa, o médico deve solicitar que seja observado o sigilo profissional, ou seja, que os dados do paciente não sejam vazados, correto? E também o código coloca que é vedado ao médico deixar de fornecer cópia do prontuário médico de seu paciente quando for requisitado pelos conselhos regionais de medicina em vigência de processos. E devemos ressaltar que, além da responsabilidade do médico e da instituição onde o paciente é atendido, onde o médico trabalha, também tem a responsabilidade dos órgãos de notificação, que tem a guarda de dados secundários, conforme nós falamos já sobre isso na aula anterior, sobre a guarda de dados secundários, né? Porque também os órgãos de notificação compulsória detêm dados sensíveis relativos a doenças infecto-contagiosas, doenças sexualmente transmissíveis e que devem ser guardados com todo cuidado pelos órgãos responsáveis por armazenamento desses dados. E queria ressaltar para vocês essa importância, essa força legal que tem o prontuário médico, assim como a palavra do médico assistente, em que na questão das diretivas antecipadas de vontade, pela nossa legislação, o médico assistente escrevendo no prontuário, assinando, carimbando, que é a expressão da vontade do paciente que ele assistia a determinadas posturas frente a um caso de o paciente estar mais grave, não querer submeter algumas medidas de perpetuação da vida, isso tem uma força, isso tem um poder legal, ele é aceito. Então a gente vê como há uma força muito grande, um poder muito grande frente, inclusive, à questão da justiça, do prontuário e da palavra do médico assistente. Então isso tem que ser tratado com muita responsabilidade. E aqui, de uma forma esquemática, procurei resumir a importância do prontuário médico em 3 situações. Um preenchimento correto, ético e legal, ele evita a indução ao erro, ele serve como respaldar a força da assinatura do médico nas diretivas antecipadas da vontade e a defesa do médico quanto à acusação de uma prática, ele é fundamental na própria defesa do médico. Então, eu diria que de uma forma muito tranquila nós poderíamos resumir que um não preenchimento correto do prontuário médico é uma conduta antiética. E poderíamos também dizer que os princípios morais do principialismo aplicados à assistência,
além das obrigações e das virtudes da relação médico-paciente, como a confiança, a responsabilidade, né? A empatia também, se colocar no lugar do outro, imaginar o que o outro pode sofrer de danos, com liberação de dados, aqui no caso específico que é do prontuário, tudo isso também faz parte de toda essa análise ética que está envolvida em termos de uso e de guarda do prontuário médico. E como no século XXI, com todo o desenvolvimento tecnológico, da tecnologia de informação, de guarda de dados, transmissão de dados, isso chegou também à medicina, ao prontuário, que se transformou do prontuário físico, que ainda existe, ainda é importante, como nós vamos ver até aqui relacionado com as normas, inclusive do Conselho Federal de Medicina, mas nós passamos a conviver também com um prontuário eletrônico, com toda essa questão que eu já falei com vocês sobre a importância da guarda de dados nessa situação. Então, o Conselho Federal de Medicina, desde 2004, vem criando normas e resoluções que vão se desenvolvendo com o passar do tempo, e ele coloca como questões fundamentais para elaborações dessas normas e resoluções relativas ao uso de prontuário médico eletrônico, realmente questões que são ligadas às questões éticas. Ele deixa de uma forma clara que, considerando que o médico tem o dever de elaborar um prontuário para cada paciente a que assiste, considerando também que o Conselho Federal de Medicina é a autoridade que vai certificar os médicos do Brasil e vai distribuir CRM digital, coisa que ele já está fazendo. Esse texto foi escrito anteriormente e agora já está em prática. Os novos formandos, inclusive, eles já recebem o CRM digital, enquanto que nós médicos mais antigos tivemos que entrar no processo de solicitação desse CRM digital. E esse CRM digital tem um padrão que chama de ICP Brasil, para gerar a segurança dos dados. E essas diretrizes foram feitas em conjunto do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. E também considera o crescente volume de dados, que é gigantesco, e também que cada unidade de serviço de apoio, ela traz sistemas próprios, né? Até esse desenvolvimento, por vezes, de softwares para gerar o prontuário médico, eles são um pouco diferentes e lidam com dados também, mas com grande volume de dados. Mas mesmo havendo diferenças, existe um cerne que nós vamos ver que é único, de cuidados que tem que ser realizados. Portanto, a resolução número 1821 de 2007 do Conselho Federal de Medicina, ele considera que o prontuário do paciente em qualquer meio de armazenamento é propriedade física da instituição onde o mesmo é assistido, independente de ser unidade de saúde ou consultório. Lembrando que, se no caso é um consultório médico, o diretor médico, o médico que faz o consultório, ele é o responsável pela guarda dos documentos, seja a nível físico ou eletrônico. Considerando que os dados ali contidos pertencem ao paciente e só podem ser divulgados com sua autorização, ou a de seu responsável, ou por dever legal, quando é solicitado legalmente, ou por uma justa causa. E também ele considera nessa resolução que o prontuário e seus respectivos dados pertencem ao paciente, devem estar permanentemente disponíveis de modo que, quando solicitado por ele ou por seu representante legal, permita o fornecimento de cópias autênticas das informações pertinentes, ou seja, você permanece com o prontuário em suas mãos fornecendo cópias. E também ressalta nessa resolução que o sigilo profissional, que visa preservar a privacidade do indivíduo, está sujeito às normas estabelecidas na legislação no Código de Ética Médica, independente se o prontuário é físico ou eletrônico para o armazenamento de dados. Por ocasião do desenvolvimento dos prontuários eletrônicos, o Conselho Federal de Medicina, em associação com a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, eles criaram um manual de certificação para os sistemas de registro eletrônico em saúde. E eles ressaltam
que a autorização legal para eliminar o papel depende de que os sistemas informatizados para guarda e manuseio de prontuários de pacientes atendam integralmente aos requisitos do nível de garantia de segurança 2, estabelecidos neste manual. Portanto, os que não estão enquadrados no nível de garantia de segurança 2, os serviços ou consultórios, eles não podem abrir mão de ter o prontuário físico concomitante ao armazenamento de dados que estejam, por vezes, sendo usados em um prontuário eletrônico. Ele não pode eliminar o papel, porque a questão legal é o papel, ele que vai ter função legal. Considerando que toda informação em saúde identificada individualmente necessita de proteção em sua confidencialidade e ressalta que esse é o princípio basilar do exercício da medicina. Ele lembra ainda que tem que seguir o que está proposto dentro do Código de Ética para o sigilo profissional e também lembra que essa questão do prontuário ela também está envolvida no Código Penal de 1940 e também aparece no Código Civil em 2002. Portanto, em 2007, precisamente numa reunião em julho de 2007, foi aprovado o Manual de Certificação para os Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde, pela versão aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, em associação com a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Nesse manual, consta no seu artigo 2º autorizar, no artigo 2º da resolução, 181 de 2007, autorizar a digitalização dos prontuários dos pacientes, desde que o modo de armazenamento dos documentos digitalizados obedeça uma norma específica de digitalização, e no qual é especificado na resolução que tem uma análise obrigatória de comissão de revisão de prontuários, que as instituições de saúde devem ter essa comissão de revisão de prontuários, mesmo os físicos, para ver se os prontuários estão em ordem, devido inclusive a essa importância legal do prontuário. E também de informação e para o tratamento do paciente, também para análises estatísticas de evolução, análise de óbitos, avaliação de procedimentos, toda a riqueza de dados que você pode tirar do prontuário. Então, é importante que as instituições de saúde tenham uma comissão de revisão de prontuários organizada com profissionais, médicos e também de outras áreas da saúde que estão envolvidos no atendimento ao paciente. As normas de comissão permanente da avaliação de documentos, também da unidade médico-hospitalar geradora do arquivo, são pertinentes e elas devem ser observadas. Os métodos de digitalização devem reproduzir todas as informações dos documentos originais. Não adianta ter um sistema em que não se possa alocar a maioria das informações, um sistema falho, um software que você não consiga, seja um prontuário incompleto, tem que ter capacidade de ter todas as informações. Os arquivos digitais que são oriundos da digitalização dos documentos do prontuário dos pacientes devem ser controlados por um sistema especializado de gerenciamento eletrônico de documentos, que tenha as seguintes características que eles enumeram nessa resolução. A primeira é uma capacidade de utilizar uma base de dados adequada para o armazenamento dos arquivos digitalizados. A segunda é que tenha um método de indexação que permita criar um arquivamento organizado, que possibilite a pesquisa de uma maneira simples e eficiente, porque também coletar os dados de uma forma desordenada, uma forma não produtiva, que dificulte o acesso à informação, não se torna uma forma eficaz e aí não se poderia substituir o prontuário físico por esse prontuário eletrônico ineficiente e incompleto. O terceiro item de norma a ser observada para que se instale o prontuário eletrônico é a obediência aos requisitos do nível de garantia 2, nível de garantia de segurança 2. Isso é fundamental. A obediência a isso é que propicia com que algumas unidades que estejam adequadas a isso, elas possam abrir mão do prontuário físico, substituindo completamente pelo eletrônico. Enquanto isso não é atingido, aqueles que não atingem não podem substituir o prontuário físico pelo eletrônico completamente.
Então, no seu artigo 3º, ele coloca relativo a essa questão do nível de garantia de segurança 2, dentro dessa resolução de 2007, que autoriza o uso de sistemas informatizados para guarda e manuseio de prontuários de pacientes e para troca de informação em saúde, que às vezes é necessária entre um paciente que está no local e entre profissionais que não estão presentes no mesmo local, eliminando a obrigatoriedade do registro em papel, desde que esses sistemas atendam integralmente aos requisitos do nível de garantia de segurança 2, estabelecidos no Manual de Certificação para os Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde. E não autorizar a eliminação do papel quando da utilização somente de nível de garantia de segurança 1 por falta do amparo legal. Ele não vai ter validade legal, esse prontuário. E o artigo 5º, como nível de garantia de segurança 2 exige o uso de uma assinatura digital, conforme o artigo já dessa resolução, está autorizada a utilização de um certificado digital padrão ICP Brasil, que é fornecido por alguns órgãos que são autorizados a fornecer esse certificado digital com esse padrão, né? Até a implantação do CRM digital pelo Conselho Federal de Medicina, fato que já ocorreu, tá? Agora em 2002 isso já tem essa implantação do CRM digital pelo Conselho. Então, aqui é mostrando que desde que foi criado, deram um prazo para adaptação. E nessa resolução também fica especificado que, no caso de microfilmagem, os prontuários que forem microfilmados, eles poderão ser eliminados, de acordo com uma legislação específica que regulamenta essa área, e após uma análise obrigatória da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade Médico-Hospitalar Geradora do Arquivo. Assim como também deve-se estabelecer uma guarda permanente para os prontuários arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado. E um prazo mínimo de 20 anos, a partir do último registro que tenha no prontuário de papel, para preservar os prontuários de papel que não foram arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado. E nesta resolução ainda temos 2 artigos com informações importantes que consistem nas atribuições da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos em todas as unidades que prestam assistência médica e são detentoras de arquivos de prontuários de pacientes, tomando como base as atribuições que estão previstas na legislação arquivística brasileira, ressaltando a importância dessas comissões permanentes de avaliação de documentos nas unidades de saúde. E também estabelecer que o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde iriam emitir selo de qualidade dos sistemas informatizados que estejam de acordo com esse manual de certificação para os sistemas de registro eletrônico em saúde proposto em 2007. A telemedicina, após o ano de 2020, em que devido à pandemia pelo Covid-19, em que ela supria uma necessidade muito iminente e a necessidade aguda, que era do acesso a consultas médicas, numa situação em que o contato foi reduzido ao máximo para evitar a propagação da doença e desenvolvimento de formas graves, lotação de CTIs. Então, houve uma necessidade de normatizá-la. Até então vinham discussões, mas de lá para cá, de 2020 até 2022, houve um desenvolvimento exponencial e uma tomada de medidas em que houve uma regulamentação e normatização dessa prática. A telemedicina, consulta à distância, ela também deve gerar um prontuário médico, assim como uma consulta presencial. E os princípios que estão relacionados no principialismo, lembrando mais de uma vez, autonomia, beneficência, não maleficência e justiça também se aplicam a uma consulta por telemedicina. Em justiça, nós podemos inclusive inferir a questão de equidade e de acessibilidade que a telemedicina propicia para populações que normalmente, mesmo fora da pandemia, por exemplo, aqui no Brasil, tem populações sem acesso mesmo ao diagnóstico e muitas vezes ao tratamento. Por vezes o próprio diagnóstico, ele não tem um médico ou uma estrutura médica ao se dirigir e por vezes até num tempo hábil. Então,
nós vemos que todos os cuidados relativos a prontuário médico expostos anteriormente se aplicam nessa situação. Na telemedicina, nós temos, além da consulta envolvendo médico-paciente, nós temos a questão da teleconsulta e de troca, de discussão de casos entre profissionais. E mesmo nessa situação específica, na teleconsultoria, as questões de proteção de dados do paciente devem ser mantidas. A questão de não vazar dados, não colocar, não disponibilizar em outras formas de mídias que não seja aquela plataforma da teleconsulta. Então, todos os cuidados relativos a prontuários médicos expostos anteriormente se aplicam aos registros de consulta, seja médico-paciente ou uma teleconsultoria. E aqui encerramos a explanação sobre o assunto e eu deixo uma questão para vocês refletirem. Será que existem conflitos éticos no preenchimento do prontuário médico? Pode existir uma situação dessas? Por exemplo, um paciente solicitar que determinado dado da sua vida não seja citado no prontuário, por medo justo de um desdobramento legal. Por exemplo, uma questão que é levantada num livro de bioética, um paciente que está disputando a guarda dos filhos e que tem um uso de drogas e que a própria família desconhece. O receio dele demandando para um médico assistente que não inclua esse dado com medo de isso poder ser utilizado contra ele num processo. Como lidar com essas situações? Ou, de acordo com que tudo isso que nós falamos, nós podemos mostrar para o paciente que existe uma confiança, existe uma guarda segura dos seus dados e que isso não iria acontecer com risco de vazamento, a não ser que fosse uma expressão legal exigida a nível da justiça de fornecimento de prontuário. Mas isso geralmente ocorre quando a questão legal envolve a questão de um processo médico para a defesa do médico, para a defesa de uma instituição. Na questão que envolve uma questão judicial com o próprio paciente, predomina o sigilo médico, ou seja, o que foi fornecido de dado durante o atendimento não será fornecido para terceiros nem para a justiça, a não ser que implicasse em risco para outros, em grave risco para terceiros. Mas, a princípio, não se enquadrando nisso, não haveria como fornecer esses dados para terceiros nem para a justiça. Portanto, encerramos o assunto, espero ter contribuído e que vocês tenham sempre em mente no seu exercício profissional de como é importante, é sério, o uso e a forma adequada de usarmos e da melhor forma possível o prontuário médico. É um fundamental, importante instrumento de trabalho do médico. Abraço a todos, obrigada.